Uma Mulher Feliz. Um livro de Márcia Silva. Capítulo 6. Ansiedade é inútil. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Uma jovem estava começando a sua carreira de empreendedora. Foi orar e perguntou a Deus: Senhor, quanto é 1 milhão para o Senhor? E Deus lhe respondeu: é como 1 centavo. Surpresa, a jovem continuou: e quanto é 1 milhão de anos para o Senhor? E Deus lhe respondeu: é como 1 segundo. Então a jovem disse: Senhor, me dá 1 centavo. E Deus lhe respondeu: claro, espere só 1 segundo. Uma das coisas que mais geram ansiedade em nós é o tempo. Ter que esperar até receber aquilo que você está buscando em Deus pode ser uma tortura. É como nessa história, a ansiedade nos leva a querer as coisas aqui e agora. Só que com Deus não funciona assim, pois 1 segundo para nós não é o mesmo para Deus. Para o Senhor, 1 dia é como 1000 anos e 1000 anos como 1 dia, segundo Pedro 3:8. Embora a ansiedade ataque mais as mulheres, não é um patrimônio feminino. Todos sofremos com ela. Sabendo disso, Deus é paciente e amoroso em nos ensinar sobre esse mal. Ele sabe que não basta dizer para uma mulher: não ande ansiosa, porque ela vai ficar ansiosa na mesma hora. É como alguém que vai dar uma notícia e diz para você ficar calmo que ele quer contar algo. O efeito é oposto. Seu coração acelera instantaneamente. Agora, esse versículo de Filipenses está na Bíblia há centenas de anos. E embora ele seja muito conhecido, é pouco entendido. Talvez você pense: como Deus me diz para não ficar ansiosa se isso está fora do meu controle? Será mesmo que está? Você sabia que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses quando estava na prisão? Será que ele tinha motivos para ficar ansioso? Vale a pena parar para pensar um pouco sobre isso. Mas eu entendo as mulheres ansiosas, porque eu sou uma ex-ansiosa. E não aprendi a vencer a ansiedade de uma vez. Foram necessárias muitas situações para Deus me ensinar sobre isso. Não que o assunto seja difícil, eu é que demorei a aprender. Por essa razão, hoje eu posso falar do assunto com o conhecimento de causa, porque eu conheço os dois lados, o antes e o depois. Eu não creio que seja uma página virada na minha vida, no sentido de que nunca mais vou sentir ansiedade por coisa alguma. Acredito que ela venha em algumas situações, mas agora eu sei como lidar com ela. Neste capítulo, ao falar sobre ansiedade, eu vou responder a 4 perguntas que incluem as coisas mais importantes que você precisa saber para vencer a ansiedade. O que é ansiedade? Eu gosto de começar falando do conceito, porque isso nos ajuda a compreender melhor e até avaliar se estamos enxergando da forma correta. Segundo o dicionário, ansiedade é uma aflição, um estado emocional angustiante, mais precisamente, uma angústia em relação às incertezas futuras. A ansiedade é caracterizada por agitação e inquietação mental em relação ao futuro, seja ele próximo ou distante, seja real ou imaginário. Simplesmente você começa a pensar e esses pensamentos começam a afetar suas emoções, produzindo ansiedade de algo que não existe e que na maioria das vezes nem chegará a acontecer. Em uma pesquisa sobre esse tema, eu li que 85% das coisas que trazem preocupação às pessoas não acontecem. Isso é ansiedade.
Outra pesquisa, esta feita por George Barna, um escritor cristão, sobre quais pecados os americanos percebiam mais frequentemente em sua vida, poderíamos supor que seria a pornografia ou o adultério, mas, surpreendentemente, a resposta foi ansiedade. Talvez porque esse seja um pecado cujo dano produzido na vida diária as pessoas percebam mais rapidamente. O que causa ansiedade? Uma crença errada. A ansiedade vem em forma de uma emoção, mas é causada por uma crença errada a respeito de Deus. Se você acredita que Ele só irá ajudá-la se você merecer, o resultado será insegurança, desamparo e isolamento, porque você sabe que nunca irá merecer nada de Deus. Para aqueles que não acreditam em Deus, a insegurança é ainda maior. Essa insegurança é uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Isso gera ansiedade, mesmo quando tudo está bem. Já o desamparo é a crença de que não há nada que você possa fazer. Isso também gera ansiedade. O isolamento é acreditar que não há ninguém para ajudar, que você está sozinha. A soma desses 3 fatores gera muita ansiedade. Tudo isso faz você se sentir vulnerável e desprotegida. Podemos incluir aqui muitas situações, como falta de dinheiro, ameaças, rejeição social, violência física, doença, pobreza e morte. O medo de ter que enfrentar essas coisas produz insegurança nas mulheres, e qualquer sinal de insegurança nos leva a ficar ansiosas. Mas não precisa ser assim, porque esse tipo de vida não traduz o que Deus planejou para você. Entenda que o seu coração é como uma válvula por onde a paz de Deus flui. Se o coração estiver ansioso, a paz não pode fluir. Quais as consequências da ansiedade? Acredite, as consequências da ansiedade são todas ruins. Ela rouba a sua paz e o desfrute das bênçãos de Deus. Tudo o que você precisa para viver bem. A ansiedade atrapalha seus relacionamentos, seu desempenho no trabalho, rouba seu sono, mina sua saúde e interfere na sua comunhão com Deus. Porque às vezes você não consegue nem orar. Ela bloqueia o seu espírito, porque você não consegue ouvir o Senhor. E mais, a impede de desfrutar das bênçãos de Deus para você. Sabendo disso, você não deve permitir que a ansiedade a controle. Pare de dar tanto crédito a ela, como se fosse um monstro de 7 cabeças invencível. Ela não é. Você é maior do que esse sentimento que insiste em permanecer e mais forte do que esse espírito maligno que está por trás e quer controlar você. Essa foi uma lição que eu aprendi há muitos anos, quando morei na Inglaterra. Foi um tempo de muito aprendizado, mas o mais importante foi ter aprendido a lidar com a ansiedade. Eu mesma não tinha noção da gravidade desse problema na minha vida, até me deparar com situações em que eu não conseguia controlar. Eu lembro que no último dia, indo para o aeroporto, eu estava extremamente ansiosa, com receio de perder o voo, de não conseguir despachar as malas e outras centenas de coisas que passavam pela minha cabeça. De repente, eu olhei pela janela do carro e estávamos passando pelo Big Ben. Eu vi de longe a Tower Bridge, uma ponte famosa no centro de Londres. Estava uma tarde tão linda, o lugar era muito bonito, mas eu não estava desfrutando da paisagem e daquele momento especial. Naquela hora, eu me dei conta de que essa era a lição que Deus queria me ensinar ali. Eu perguntei a Ele, por quê? E Ele me disse que diante de mim estava um novo tempo, no qual eu teria que enfrentar muitas situações de desafio e teria que confiar nele. Aquele tempo que passamos ali foi apenas um aprendizado momentâneo e necessário para eu poder enfrentar o que estava por vir. Hoje eu entendo, claro,
o que Deus estava me dizendo, pois algum tempo depois que voltamos para o Brasil, nasceu a Igreja Videira. Creio que a consequência mais séria da ansiedade é quando ela nos tira dos propósitos de Deus. Isso acontece quando tomamos decisões erradas, baseadas nas emoções do momento. Mulheres de Deus nunca são guiadas por emoções, muito menos por ansiedade, mas pelo Espírito de Deus. É por isso que vencer a ansiedade não é uma opção, é uma ordem divina. Contudo, Cristo já venceu todos os nossos inimigos na cruz, para que possamos viver em vitória sobre todo tipo de problema, inclusive a ansiedade. Como vencer a ansiedade? Você vence a ansiedade quando a enxerga como Deus a vê. Vamos comentar alguns aspectos que a Bíblia menciona, para que você possa alargar sua visão sobre esse assunto do ponto de vista da Palavra de Deus. A ansiedade é inútil. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus 6, 27. Ficar ansiosa não ajuda a resolver os problemas. Jesus disse que não podemos acrescentar um côvado à nossa vida com nossa ansiedade. Portanto, a ansiedade é completamente inútil. Ele disse ainda que ela não tem poder de acrescentar nem um dia sequer à nossa vida. Então, decida hoje lançar fora toda preocupação e ansiedade e desfrutar da paz que excede todo o entendimento natural. Sua preocupação é que a está bloqueando de receber a bênção que já é sua. O diabo sabe que a área em que você fica ansiosa é justamente aquela em que a graça não poderá fluir em sua vida. Assim, se o inimigo conseguir manter você num lugar de angústia e ansiedade, ele poderá roubar-lhe a bênção. É como algumas noivas que ficam tão nervosas no dia do casamento que não conseguem desfrutar nem da festa. É interessante perceber que Jesus nunca se apressava para fazer nada. Na ocasião do seu primeiro milagre, transformar a água em vinho, ele não se apressou. Na da multiplicação dos pães, ele pediu aos discípulos para tentarem solucionar o problema. Quando foi curar a filha de Jairo, era uma emergência, mas no meio do caminho, Jesus parou para ajudar uma mulher. Ele agia assim porque simplesmente não há nada que ele não possa fazer. Isso comprova mais ainda o quanto a ansiedade é inútil e o quanto precisamos aprender a confiar nele. B. A ansiedade dá espaço ao inimigo. A ansiedade provém de um ataque maligno sobre nós. E quando o diabo encontra algum espaço, ele vai crescendo e pensamentos perturbadores começam a tomar conta da nossa mente de forma descontrolada. Você já deve ter assistido alguma vez a uma luta de MMA ou luta livre. Não é algo bom de se ver. Os lutadores podem chegar até a quebrar membros um do outro, porque eles exploram algum ponto fraco do oponente. Se perceberem um pequeno corte no adversário, é naquele ponto que irão bater mais ainda, até levá-lo à derrota. Penso que o diabo procura fazer a mesma coisa conosco. Nós mostramos a ele o nosso ponto fraco quando ficamos ansiosas a respeito de algo. Pode ter certeza de que esse será o ponto em que ele vai nos atacar cada vez mais. É por esta razão que a ansiedade gera angústia. É o inimigo batendo naquele ponto sensível. Você precisa entregar ao Senhor todo o cuidado e preocupação. Pode levar algum tempo até conseguir vencer, mas você precisa oferecer resistência. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, segundo Coríntios 2:11. A preocupação não é algo que geramos a nós mesmas, mas é algo que o inimigo também faz, se permitirmos.
Por essa razão, o Senhor nos convida a lançar sobre Ele nossa ansiedade e preocupação, porque Ele sabe que sozinhas não podemos derrotar esse espírito maligno. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Lançar significa atirar algo longe, jogar no chão e deixá-la, ou colocar sobre alguém, e a pessoa vai cuidar para você. É isso que você deve fazer: colocar o assunto que está preocupando nas mãos do Senhor e deixá-lo cuidar para você. Quando há um problema na sua vida com o qual não consegue lidar, nem sempre o que falta é planejamento. Isso pode ajudar em alguns casos, mas você precisa da intervenção do Espírito Santo para fazer o que não pode fazer sozinha. Isso é graça, é Deus fazendo por nós. C. A ansiedade impede você de conhecer o cuidado do Pai. No Sermão do Monte, Jesus fala sobre o cuidado do Pai para com os seus filhos e o nosso valor para Ele. O texto descreve como Deus cuida de cada coisa na natureza, como plantas e animais, e diz que o valor deles é bem menor do que o nosso valor para Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6, 25. Em outras palavras, Jesus está dizendo que não devemos nos preocupar com aquilo que não é importante. A vida e o corpo são mais importantes. Penso que o Senhor quer que vivamos num nível acima do terreno. Os animais é que vivem em função de comer, beber, reproduzir-se e morrer. Nós precisamos transcender. A vida é mais que o alimento. O Senhor quer que tenhamos a atitude correta. Se os nossos olhos forem bons, vamos enxergar a vida e não o alimento, o corpo e não a roupa. Nossa visão determina a nossa prioridade. Não podemos devotar nossa essência à busca de conforto e do bem-estar. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Mateus 6, 26. Você só pode vencer a ansiedade quando descobre o seu valor para Deus. Jesus disse que valemos muito mais do que as aves. Se Deus cuida delas, cuidará de nós também. Quando não compreendemos nossa importância para o Pai, afogamo-nos em ansiedade e angústia. Não há nada tão pequeno em nossa vida que não seja importante para Deus. Falei no início que a ansiedade é causada por uma crença errada. Mas, para mudar essa crença, ouvir a verdade da palavra é muito importante. Assim como falar também é, pois é assim que você reprograma a sua mente. A Bíblia diz que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da nossa vida. Provérbios 4:20. O nosso coração tem uma relação íntima com a nossa boca. Somos ensinados a guardar a palavra no coração, porque é de lá que fluirá a vida para todo o corpo. Quando você guarda o seu coração, Deus cuida do resto. Tenha muito cuidado com suas palavras, principalmente em momentos de muita ansiedade. Não é fácil, mas uma maneira simples de aprender é falar uma frase de louvor em vez de palavras negativas. Diga: Deus é o meu Pai, Ele cuida de mim. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, 31 e 32. Se desejamos vencer a ansiedade, precisamos ver Deus como Pai. Mesmo o filho pródigo teve o cuidado do seu pai quando precisou e recorreu a ele. Somos filhos queridos de Deus
e se confiarmos, Ele cuidará de nós. Confiar não significa cruzar os braços. Existem algumas compreensões erradas sobre como viver a nossa vida e confiar na provisão de Deus. Não podemos ficar sentados esperando, dizendo que Deus proverá sem fazer nada. Temos que trabalhar. Paulo disse que quem não trabalha também não come. 2 Tessalonicenses 3:10. Não estamos isentos de sermos prudentes e precavidos. Usar colete salva-vidas em um barco no meio de uma tempestade é uma providência e não uma incredulidade. Não é errado fazer provisão para uma aposentadoria na velhice, nem fazer seguro de vida. O errado é andar ansiosa e colocar o coração no dinheiro. Também não estamos isentas de dificuldades. Estar livre de preocupação não é estar livre de dificuldades. Embora Deus vista a erva, Ele não impede que ela seja queimada. Nenhum pardal cai sem a permissão do Pai, mas os pardais caem e são mortos. Portanto, teremos problemas. A ênfase é que tudo acontece pela permissão do Pai Celeste. Ele cuida de nós em meio ao que não entendemos. Lembro-me de que, quando minha primeira filha ia casar, havia muitas coisas para serem providenciadas e meu tempo era curto para tanto. Então eu orei e pedi a Deus para me vestir como Ele faz com os lírios do campo, pois nem Salomão se vestiu como eles. E tudo fluiu perfeitamente. Eu tive um vestido lindo como eu queria e precisava para a ocasião. Quando ora e crê na bondade do seu Pai Celeste, você é surpreendida com o resultado. Porque não há nada tão pequeno na nossa vida que não seja importante para Deus. Ele atribuiu valor àquilo que tem valor para você. Aprenda a ter a perspectiva correta sobre a ansiedade, como a Bíblia mostra, e não permita mais que o diabo a use para controlar você. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Lucas 12:27. D. A ansiedade rouba o seu desfrute. Certa vez, Jesus estava na casa de Marta e Maria. Era um momento único e especial para ambas. Porém, Marta não recebeu nada de Jesus naquele dia, porque suas emoções estavam tumultuadas e o seu coração bloqueado. Por isso, ela não pôde desfrutar do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, do 38 ao 42. O relato desse texto descreve exatamente o que acontece hoje quando você permite que a ansiedade a controle. Marta e Maria estão em lados opostos. Enquanto uma age movida pela ansiedade, a outra descansa e desfruta de Cristo. Através da atitude delas, vamos ver como a ansiedade se opõe ao desfrute. Marta tinha os olhos no trabalho. Maria tinha os olhos em Jesus. Marta, ocupada em muitos serviços. O que você faria se Jesus estivesse na sua casa? Você ficaria de costas para ele, lavando louça ou cozinhando no seu fogão? Jesus multiplicava pão. Não estava ali por causa de comida. Ele era a comida, o pão do céu.
Marta olhava para os afazeres da sua cozinha, enquanto Maria mantinha os olhos fitos em Jesus. Quem é você nessa história? O Senhor não chama você para trabalhar para Ele, e sim para desfrutar dele. Quando desfruta de Cristo, você faz o seu trabalho com muito mais alegria. Mas, quando a obra se torna pesada, é porque falta desfrutar mais da sua presença. Marta estava inquieta, Maria estava assentada. Marta agitava-se de um lado para outro. Marta andava de um lado para o outro, não apenas trabalhando, mas inquieta no seu coração. Maria, porém, estava aos pés de Jesus. Imagino que, cada vez que olhava para Maria, Marta ficava com raiva. Algumas mulheres ficam com raiva do marido quando ele não faz nada diante de algumas situações. É normal elas falarem: "Você não vai fazer nada? Não vai falar nada?" Essa é Marta. O diabo sempre ataca a mente, a fim de tumultuar suas emoções. Ele faz isso lançando pensamentos do tipo: o que você vai fazer a respeito dessa ou daquela situação? Sua resposta precisa ser essa: vou sentar e descansar. Ao fazer isso, você está dizendo que não há mais nada a ser feito porque Jesus está cuidando de tudo. Ele disse que a obra já foi consumada. Você olha e parece que ela não está terminada. Incontáveis vozes dizem que você precisa fazer alguma coisa, mas você se senta e apenas declara: está consumado. Quando você faz isso, desarma o diabo e alguma coisa acontece com o seu problema. Ele simplesmente desaparece. Marta reclamava. Maria ouvia Jesus. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Sabe aquele discurso muito comum? Tudo eu, tudo eu? Marta estava falando isso. Mas Jesus afirmou que naquele momento, ouvir era mais importante do que trabalhar. Porque ouvir faz com que você depois faça o trabalho que realmente conta para o reino. Foi isso que aconteceu com Maria. Maria ungiu Jesus com o perfume, e o Senhor disse que, onde fosse pregado o evangelho, as pessoas saberiam o que ela fez. João 12. A obra daquele que ouve a palavra tem alcance eterno, mas a obra daquele que apenas serve tem alcance pequeno. Por isso, ouvir a palavra é a melhor parte. Sempre pensamos que devemos dar algo ao Senhor, mas Ele deseja que recebamos dele. O princípio espiritual de que é melhor dar do que receber só é válido em nossa relação com homens, pois quando nos relacionamos com Deus, é melhor receber do que dar. Porque aqueles que recebem, em algum momento, darão ao Senhor algo que possui valor eterno. Já pensou nisso? Marta foi repreendida. Maria desfrutou da melhor parte. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus não repreendeu Marta por trabalhar, e sim por estar inquieta e preocupada. Mas ele afirmou que Maria escolheu a melhor parte. Ouvir a palavra é a melhor parte. É incrível, mas há pessoas entre nós que ficam envolvidas em muitas atividades e preocupações e nunca param para ouvir a pregação. Porque não ouvem, acabam perdendo a motivação para servir, caem na amargura e até deixam a igreja. Tais irmãos ou irmãs precisam entender que foi Jesus quem disse que a melhor parte é ouvir a palavra. Entenda algo. O inimigo vai tentar ao máximo tirá-la dessa posição do desfrute, pois ele sabe que, enquanto você está nela, as bênçãos fluem em sua vida. Então, o alvo do diabo é fazê-la ficar tumultuada e atribulada, sem descanso e paz.
Por isso, você precisa aprender a vencer a ansiedade, permanecendo na posição do descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, 10. Fim do capítulo 6.